A paz do Senhor, bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e muito feliz de poder estar aqui mais um dia juntamente com vocês. Hoje seria o início do nosso segundo trimestre na Escola Bíblica Dominical nas nossas igrejas. Mas, infelizmente, devido a essa pandemia que está no nosso mundo, no nosso Brasil, não é possível que nós nos reunimos na igreja. Mas podemos usar a tecnologia ao nosso favor, não é mesmo? Então, se nós não podemos ir à igreja, a igreja chega até você através do celular. Olha que bênção, quando a gente sabe usar a tecnologia ao nosso favor, isso é uma bênção. Então, vamos começar hoje com uma oração, começar a nossa escola bíblica dominical, a nossa lição de hoje na nossa casa, mas com uma oração. Então, feche os seus olhinhos aí e ore juntamente comigo, tá bom? Papai do céu, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais esse dia, pela oportunidade que nós temos de aprender mais um pouquinho da tua palavra. Abra bem os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e entender, e abra o nosso coraçãozinho neste momento para que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Abençoa, Senhor Jesus, essa nossa aula e alcance as vidas em nome de Jesus. Amém. Ouvi um amém aí? Amém. E olha só a nossa primeira história de hoje. A revista desse trimestre vai falar sobre os amigos de Deus do Antigo Testamento. Então, a primeira história de hoje vai ser sobre o amigo construtor. Você já sabe de quem eu estou falando? Será que você sabe? Então, abra a sua Bíblia aí comigo. Corre para pegar a sua Bíblia se você ainda não pegou, que eu vou esperar um minutinho, porque eu já estou aqui com a minha Bíblia. Já pegou a sua Bíblia? Então, vamos lá? Olha só, a história de hoje vai falar sobre um homem que obedeceu a Deus. Mas antes de chegar nesse homem, vamos falar um pouquinho de como estava a situação naquele momento, naquela parte da história. Deus criou o homem e ficou muito feliz com a sua criação, mas chegou um momento em que Deus olhou para a terra e viu que os homens estavam se corrompendo, os homens estavam fazendo muitas maldades, os homens estavam desagradando a Deus. Deus olhava assim e o seu coração se entristecia muito, porque aqueles homens estavam pecando muito contra Deus. E Deus chegou a ficar tão triste, mas tão triste, que ele falou assim com ele mesmo: vou destruir essa terra, vou destruir a humanidade. Fui eu que criei, então eu também posso destruir. Esses homens estão fazendo muita maldade. Eles estão pecando muito, fazendo coisas erradas que não devem. Então eu vou destruir a terra, está decidido. Porém, Deus olhou para a terra e viu um homem que ainda temia ao Senhor, um homem que ainda andava com Deus, obedecia a Deus. Você sabe que homem era esse? Será que você acertou aí? Deus viu quem? Deus viu Noé. Isso mesmo, a história de hoje vai tratar-se de Noé. Deus olhou para a terra e viu um homem que ainda obedecia a ele, que ainda era temente a Deus, que andava com Deus. E aí ele fez um plano bem legal na sua cabeça. Ele falou assim: eu vou destruir a humanidade, mas vou preservar a vida deste homem, porque ele ainda me obedece, ele ainda é obediente a mim. Aí o que Deus fez? Vamos ver a história. Deus chegou a Noé e falou: Noé, você vai construir um barco. Quem já andou de barco aqui? Eu já andei de barco, mas não um barco muito grande. E aí Deus olhou para Noé e falou: Noé, você vai construir um barco assim, assim, assim. Deus passou tudinho para Noé.
Deus falou o tamanho, a altura, tudo que ele ia usar, tudo que ele ia fazer, Deus passou para Noé. E Noé pensou, mas Deus, eu fazer um barco, mas por quê? E Deus foi explicando para Noé o que estava acontecendo, que ele estava muito triste com a humanidade, e aí ele ia salvar Noé porque Noé era um homem reto diante de Deus, Noé e a sua família. E Noé, como servo de Deus obediente, o que ele fez? Obedeceu a Deus. Vamos deixar o nosso Noé aqui. E o que ele fez? Olha só o tamanho do barco que Noé fez. Que enorme, não é verdade? Vocês estão vendo aí o tamanho desse barco? Olha só, hoje em dia seria um navio, né? Olha só o tamanho desse barco. E Noé foi construindo e as pessoas passavam, olhavam para aquele barco daquele tamanho e ficavam zombando de Noé. Ah, Noé, você é doido? Ah, para que um barco desse tamanho? Você tá ficando doido? Tá ficando lelé da cuca, Noé? Ah, para que um barco desse tamanho? Ultimamente nem anda chovendo aqui e quando chove só dá para pingar. Mas não acontece mais nada e você vem me dizendo de um dilúvio? Sim, Noé falou para o povo que Deus iria mandar um dilúvio se eles não obedecessem. Mas o povo não acreditou. O povo não estava nem aí. Mas Noé era obediente a Deus, ele cria no Deus que ele servia e ele foi obediente e fez o barco. E olha só o que aconteceu. Deus falou, Noé, você vai entrar no barco juntamente com a sua família. Isso mesmo. E olha só, Noé e sua esposa. Aqui, ó. Dá para ver aí? Deus falou, Noé, você vai entrar no barco com a sua família. E olha só, você vai levar também para esse barco um casal, um macho e uma fêmea de cada bicho que existe na face da terra. Imagina só a quantidade de animaizinhos que entrou nessa arca. Olha só, porque um de cada espécie, um macho e uma fêmea. E foi enchendo. E aí Noé obedeceu a Deus, porque Deus mandou todos os animais. E aí as pessoas começaram a ver aquilo e ainda zombavam de Noé. Mas entrou na arca um casal de girafinha. E eles foram entrando na arca. E os cachorrinhos entraram na arca? Entraram, né? Olha só, os cachorrinhos. Um macho e uma fêmea. E o hipopótamo também entrou na arca? Entrou na arca o hipopótamo. Um macho e uma fêmea. E o macaquinho? Olha, o macaquinho também entrou na arca. Olha só. E foram entrando todos os animais de todas as espécies, de todo o tamanho, e foi entrando na arca, e foi entrando na arca. E olha só, o sapinho também entrou na arca. E o rei da floresta, o leão e a leoa também entraram na arca. Qual mais animais vocês acham que entraram na arca? Vai falando aí. Vai falando aí que eu vou colocando aqui. E o elefante? O elefante daquele tamanhozão também entrou na arca. Sim, a arca era tão grande, o barco era tão grande que coube todo mundo. Imagina só. Ah, o gatinho também entrou na arca, que bonitinho. E olha só, e a arca foi se enchendo e foi entrando pássaro, cobra, tudo quanto é bicho que você imaginar na sua cabeça tinha na arca. Tinha corvo, tinha pomba, tinha jacaré, tinha muitos animais. E aí Deus falou,
pega os seus filhos, a sua esposa, as suas noras e entre para dentro desta arca também. Vocês sabem me dizer os nomes dos filhos de Noé? Isso mesmo, Sem, Cã e Jafé. Olha eles aqui com as suas esposas. E eles também entraram na arca. E eles entraram e eles acreditaram, né, no pai deles, que Deus falou que ia mandar um dilúvio. E eles, como filhos também obedientes, entraram na arca. Olha só. E depois que eles entraram na arca, eles ficaram 7 dias, ó, entrou Noé e a sua esposa também na arca. E depois que eles entraram na arca, depois de 7 dias, começou a chover. E olha, nossa arca tem até uma partinha, ó. E fechou-se a porta e eles esperaram 7 dias. E depois de 7 dias, começou a chover, 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 e as águas foram inundando tudo, e choveu 40 dias, e até que as águas foram cobrindo toda a terra, cobrindo as casas. Aquelas pessoas que não acreditaram em Noé, não acreditaram em Deus, morreram todas afogadas, infelizmente. Mas é porque eles não obedeceram a Deus. Se eles tivessem obedecido, eles estavam salvos, assim como a família de Noé, mas eles não obedeceram. E aí as águas tomou conta de tudo, e todos morreram afogados, e somente quem estava na arca, Noé e a sua família, e todos os animaizinhos sobreviveram. E depois desses dias que passou, todo esse tempo que passou dentro da arca, imagina só, crianças, ficar quase, pelas contas, dá mais de 1 ano dentro da arca. Pelas contas que eu andei pesquisando, dá 371 dias mais ou menos. Imagina esse tempo todo Noé com esse tanto de bicho dentro da arca. Só sendo obediente a Deus mesmo, né? Mas imagine só, ele vê que devido à obediência dele, ele salvou a casa dele, a família dele e se salvou. Por isso que é muito importante a gente obedecer a Deus. Quando Deus falar para a gente fazer alguma coisinha, nós temos que obedecer. E depois de todos esses dias dentro da arca, Deus fez uma aliança com Noé, que jamais acabaria com a humanidade daquela forma de novo. E sabe qual foi o sinal que Deus deu a Noé pela sua aliança com ele? O arco-íris. Isso mesmo. O arco-íris foi o símbolo da aliança de Deus com Noé. Isso mesmo, crianças. Então, vocês têm que ter isso na mente de vocês. É muito importante obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, nós somos muito, mas muito abençoados, tá bom? Então, se você está desobedecendo em alguma coisinha aí, trate de correr, pedir perdão a Deus e obedecer. E mais uma vez, não só a Deus, hein? Tem que obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer a professora, o vovô, a vovó, o tio. Tem que ser uma criança obediente, porque as crianças obedientes agradam a Deus. Amém, crianças? E essa foi a nossa história de hoje, a importância que foi de Noé ter obedecido a Deus. E através da sua obediência, ele salvou a sua casa, ele salvou a sua família. E olha que coisa linda a nossa arca. Mas a nossa lição hoje tem um versículo. E eu quero que vocês repitam junto comigo. Olha o nosso barquinho aqui, ó. O vento balançou, meu barquinho, dá até para cantar, não é mesmo? Vamos repetir o versículo? Então eu vou falar daqui e vocês vão repetir daí, tá bom? Como a gente faz lá na igreja. Versículo do dia: se obedecermos ao Senhor, vocês estão repetindo aí comigo? Tudo correrá bem para nós, que está em Jeremias 42,
E 6, se obedecermos ao Senhor, tudo vai correr bem para nós. Então, seja obediente ao Senhor, tá bom? E nesta manhã, faça a sua liçãozinha de casa aí, tá bom? Faça uma arca bem bonita e mande foto para a tia, que a tia vai ficar muito feliz, tá bom? Deus abençoe, tenha um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Um beijo e um abraço virtual para todos vocês e logo a gente vai poder nos reunirmos. Tchau, Deus abençoe.